Olá, como você está? E voltando com a segunda parte sobre transplantes. E se você não viu a primeira parte, tá aqui em cima e aqui embaixo também. E o tema de hoje é sobre rejeição de órgãos. Mas antes de saber como ocorre efetivamente a rejeição, é importante saber como que o sistema imunológico ele reconhece o que é dele e o que é de fora. Esse reconhecimento é feito pelas moléculas de HLA. E essas moléculas de HLA, elas dizem para o sistema imunológico o que é próprio e o que é não próprio. E cada pessoa possui uma combinação de HLA. E pode existir que pessoas possuam combinações de HLA idênticos, o que é uma coisa ótima para o transplante. Mas por que ocorre a rejeição? Mas para entender o porquê ocorre a rejeição, é importante saber o porquê não ocorre a rejeição. Essa frase ficou meio confusa. As células de defesa, elas têm tolerância com o que é próprio. Então, se é meu, eu não vou atacar. E caso ela não tenha tolerância com o que é próprio, essas células acabam por ser descartadas. Só que tem vezes que essas células, elas não têm tolerância com o que é próprio e não são descartadas, o que acarreta em doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus. E caso a célula de defesa não reconheça como próprio a molécula analisada, ela atacará o intruso. Bom dia. Opa, bom dia. Você trabalha aqui? Sim, eu trabalho aqui, eu acabei de chegar na verdade. Então empresta seu crachá que eu quero dar uma olhada. Claro, ele tá aqui. Ó, olhando aqui, o número tá diferente, com o teu registro com o registro da empresa. Sim, eu sei que o número tá diferente, mas eu sou do setor do coração, um setor muito importante pra manter a empresa viva. Cara, não vem com essa conversinha porque o número do teu crachá não bate com o da empresa, então você não é daqui. Mas senhor, eu faço parte do setor do coração, se você me mandar embora, a empresa fecha. Ô cara, entenda, essa conversinha mole não cola pra mim não. Vem contigo que o tio vai te levar no lugar certinho pra dar um jeito nesse teu problema. O que eu peguei pra fazer o crachá foi minha carteirinha de estudante. Cara, eu entrei na faculdade. Oh, eu tinha 17 anos aqui, mano. Meu Deus do céu. E parece meio idiota, mas se bem que é mesmo. O sistema imunológico, ele não faz distinção se é um patógeno ou se é um órgão transplantado. Se ele não reconhece como próprio, ele vai atacar. E é por isso que ocorre a rejeição do órgão, mesmo que esse ataque leve o organismo à morte. Existem 4 tipos de rejeição. A primeira rejeição é a hiperaguda, quando o paciente que está recebendo o órgão já teve contato com um HLA semelhante que está no órgão doado. Ou seja, já existem células de defesa que reconhecem esse HLA do órgão doado como um corpo estranho. E quando esse órgão é colocado no paciente, o corpo reconhece como algo estranho e ativa as células de memória para que ocorra a rejeição. E geralmente nesse tipo de rejeição, o paciente vem a óbito na mesa de cirurgia. E esse tipo de rejeição leva de minutos a horas. O segundo tipo de rejeição é a rejeição aguda. Esse tipo de rejeição acontece quando o receptor ele não tem resistência contra o HLA do órgão doado, só que ele gera resistência depois que o órgão é colocado nele. Ou seja, quando o sistema imunológico reconhece que o HLA do órgão doado é diferente do HLA próprio, ele começa a criar anticorpos contra esse órgão. E esse tipo de rejeição leva de dias a semanas. O terceiro tipo de rejeição é a rejeição crônica. Esse tipo de rejeição ocorre quando o corpo reconhece que o órgão doado não é dele e não produz anticorpos contra esse órgão. O que acontece é que as células de defesa elas liberam substâncias para que ocorra o espessamento dos vasos sanguíneos que vão para esse órgão. E por conta disso, menos sangue é enviado para esse órgão doado, o que acarreta na morte do órgão. Só que esse tipo de rejeição demora de 10 a 20 anos para que aconteça. E o último tipo de rejeição é quando o transplante rejeita o paciente que recebeu o transplante. É meio confuso isso. Esse tipo de rejeição acontece quando há o transplante de medula óssea. E lembrando que é a medula óssea que produz todas as células do sangue, inclusive as células de defesa. E quando a pessoa recebe essa medula óssea, as células de defesa produzidas não são mais dela, mas sim do doador. E pode ser que essas células de defesa produzidas pela medula doada reconheçam as células da pessoa que recebeu a medula como um corpo estranho e acabar o organismo sendo rejeitado pelo órgão doado. Ou seja, não é o organismo que rejeita o órgão doado, mas sim o órgão doado que rejeita o organismo. E para contornar a rejeição, são usados medicamentos da classe de imunossupressores. Esses tipos de medicamentos, eles têm a função de diminuir a ação das células de defesa. E esses medicamentos, eles podem impedir a entrada de alguns nutrientes importantes para a célula, diminuir seu metabolismo e até mesmo modificar moléculas importantes para a manutenção celular e divisão celular. Um dos grandes problemas de usar o imunossupressor é que caso o paciente ele entre em contato
contato com o patógeno, o sistema imunológico não terá força suficiente para combatê-lo, e pode acontecer de um patógeno desencadear a rejeição do órgão. Isso acontece quando o sistema imunológico reconhece o patógeno e está a todo vapor para poder eliminá-lo. E como ele está a todo vapor, ele pode reconhecer o órgão transplantado e iniciar o processo de rejeição. E você pode estar se perguntando: Mas onde é que eu uso isso no dia a dia, campeão? um lugar onde você está usando nesse exato momento é no reconhecimento de patógenos. Como nós estamos sempre em contato com o mundo, muitas vezes acabamos colocando o patógeno para dentro do nosso organismo. O sistema imunológico está sempre trabalhando, e caso ele encontre um corpo estranho, ele inicia o processo para eliminá-lo. Um lugar onde o HLA é muito usado é para saber se o órgão doado ele é compatível com o receptor. E essas moléculas, elas podem até ser usadas para testes de DNA, para paternidade e ancestralidade. E o episódio de hoje vai chegando ao fim. Agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo episódio. Tchau!